Boa tarde, bom dia a todos que nos escutam. Ontem tivemos o dia do Natal, hoje 26 era a festa de Santo Estevão Mártir e logo amanhã, dia 27, temos então o domingo entre o Natal e o Ano Novo, que se chama Domingo sempre dedicado à família. Então é da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E os textos, eles são muito significativos, muito mais ainda nos tempos em que estamos vivendo. Por um lado, durante a pandemia, muitas famílias se reencontraram no sentido de perceber o valor da família. Por outro lado, ouvimos notícias tristes de feminicídios, até diante das crianças, dos filhos. Então nós estamos com um dever de apresentar uma mensagem positiva, como a revelação, como a palavra de Deus nos indica. E leiamos então, em primeiro lugar, um texto que é do Antigo Testamento, mas que recolhe, é um livro da sabedoria, então recolhe aquilo que é sabedoria, a experiência das famílias, não só da família judaica, mas outros povos também, de outras religiões e culturas. Eles têm esse dever, essa sensação de pertença dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. E esse respeito, esse amor com que se devem relacionar. Leitura do livro do Eclesiástico. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá a alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com eles. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados. E na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor. A segunda leitura também é muito bonita. Nós vamos logo ao Evangelho, que nós estamos no ano B, então cada ano tem uma pequena variação, mas sempre ligada ao tema da família de Nazaré. É do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício,
um par de rolas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e ele lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para cumprir o que a lei ordenava. Simeão, então, tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de soerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Ela não saía, depois ela ficou viúva, né? E estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo isso, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, os pensamentos mais importantes dessas duas leituras para esta festa da Sagrada Família. A primeira leitura ela tem 2 partes. Em primeiro lugar, uma tipo exortação, mas é um comentário do 4º mandamento dos 10 mandamentos. Né? O honrarás teu pai e tua mãe. É um comentário a isso. Então, vejam só, já a primeira palavra, né? Deus honra o pai nos filhos. Em outras palavras, significa que Deus é honrado, Ele como Criador de todos, Pai de toda a criação, sobretudo da humanidade, Ele é Pai. Então, assim também, Deus, Ele deu poder aos pais de serem como que co-criadores com Ele. A geração de um filho, no casal que se ama, ele, de certa forma, cria imagens à semelhança do Senhor, de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, o pai, quando o filho honra o pai, Deus é honrado também. E confirma sobre eles a autoridade da mãe.
Então aqui ele fixa-se no pai, era uma civilização patriarcal, mas a mãe anda sempre junto. Mas está fixado aí aos pais em coletivo, pai e mãe também. E é curioso que 3 vezes, 2 vezes nesta consideração, reflexão e 1 vez na exortação no final. Quem honra seu pai e sua mãe terá garantido o perdão dos seus pecados. Vejam que pensamento bonito, né? E que consolo e conforto, né? Para que nós também tenhamos um grande respeito pelos nossos pais, respeito que é amor. E quem honra a sua mãe é como aquele que ajunta tesouros. A gente fica se perguntando, que tesouros? Certamente todos os tesouros muito positivos, os tesouros do amor. A mãe como que representa esse amor maternal do próprio Deus. E ainda, é claro, eles viam assim, se você tem um respeito aos pais, como consequência, você também será respeitado quando for pai nos seus filhos, pelos seus filhos. E aí então vem a exortação, que cabe tão bem aos nossos dias e que certamente muitos de nós vivemos mais intensamente preocupados com os pais mais idosos, para não contaminá-los com o coronavírus, ou cuidá-los dele, ou até, apesar de todos os cuidados, temos perdido não poucos de nossos entes queridos. Então, o cuidado para com teu pai e tua mãe na velhice. E nunca humilhar. Claro, uma pessoa idosa vai perdendo um pouco até a memória. Hoje nós dizemos é mal de Alzheimer, né? Mas sempre existiu esse problema. Então é mais fácil, nesse momento, os filhos dizem, ele já era, ele não entende essas coisas, né? Já passou, né? E desrespeita publicamente. Então também aí diz, se você respeitar, honrar seu pai em todas as circunstâncias, também na velhice, isto servirá para a reparação de muitos pecados. Então essa mensagem, que é uma mensagem do Antigo Testamento, de um livro sapiencial. O Evangelho de Lucas, então, apresenta o que nós chamamos a Sagrada Família. Eles vão cumprir, depois do nascimento do menino Jesus, quando ele completava, digamos, 40 dias, então a mãe, ela ia ao templo com o filho, claro, acompanhada pelo pai, para oferecer sacrifícios. Para a mãe era uma espécie de purificação, porque gerar um filho, ou fazer nascer, é sempre o sangue que na hora do parto também, diziam eles, tornava impuro. Impuro no sentido que tinha que chegar ao templo e apresentar a criança e glorificar a Deus pelo dom de ser mãe, né? E eles então tinham que oferecer pequeno sacrifício cruento, isto é, de um animal que era sacrificado no altar, mas não precisava ser uma ovelha ou coisa assim que os ricos podiam fazer, mas os pobres bastava um casal de rolas, né? Ou 2 filhotes de rola. E eles fizeram isso, e nesse momento então que aparece uma pessoa idosa, ou melhor, 2. Simeão. Simeão, um homem justo, piedoso, ele esperava ver a promessa cumprida, o Messias Salvador nascido. E o Espírito Santo o inspirou naquele dia em que Maria e José apresentavam o menino para ir ao templo. E quando ele viu a cena, disse, é ele.
e se encaminhou, chegou perto lá dos pais, pediu para tomar o menino nos braços e assim como que eu dizendo, agora sim eu posso morrer, porque vi a salvação que Deus preparou para Israel e para todo o povo. Nós temos na liturgia também no Evangelho de Lucas, o cântico dele. Ele também pronuncia um cântico de louvor e agradecimento a Deus por ter podido ver a Jesus criança como Salvador. E também fala da mesma forma de uma mulher, né, chamada Ana. Então ela esteve casada há 7 anos, depois de 7 anos o marido morreu, e ela então já estava com 87 anos, e todos os dias ia lá para o templo, né, louvava a Deus, e ajudava quem poderia ajudar, conversava com as pessoas que vinham ao templo. E ela viu essa cena, e também foi lá e louvou, chegou agradecendo a Deus por tudo o que estava acontecendo naquele dia. Simão diz, meus olhos viram a tua salvação. E ela então pôs-se a louvar a Deus e falar do menino a todos que esperavam a libertação. Libertação é a salvação de Israel. Então os dois anunciam o Salvador. Então cenas bonitas. E para as nossas famílias, às vezes você pergunta, eu lembrei aqui, não é? Os feminicídios, famílias que são destruídas por causa do ciúme, do ódio e dos maus cuidados. A segunda leitura, ela fala desse cuidado, desse amor que os pais devem ter entre si, respeito e com os filhos. A primeira leitura também. Então, o que a gente percebe nessas violências é quando a pessoa não vive a sua fé. Não é como esses 2 velhinhos que estão lá toda hora lá no templo, rezando, louvando, agradecendo, e de certa forma promovendo a vida. Quando nós temos esse amor vivido entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre filhos e pais, e esse respeito àquele que é o nosso Pai, então a religião, o amor para com Deus, a vida será outra. É isso que nós pedimos para todas as famílias, para nossas famílias, neste dia de hoje. Então, que Deus seja louvado pelo dom da vida do menino Jesus e por todas as nossas famílias e pelos seus filhos. Que assim seja.